Temos acompanhado uma série de ações por parte de países, principalmente da União Europeia, que tem como objetivo proibir o uso do glifosato. Atualmente, o herbicida é o mais utilizado para a proteção das plantas. É um tema que tem gerado polêmica e sobre esse movimento de retirada do glifosato dos solos, vamos conversar agora com o Jonas Comin, que é conselheiro federal do Conselho Federal de Química, CFQ. Seja muito bem-vindo, Jonas. Obrigada pela sua participação. Oi, Raíssa. Obrigado. A gente está à disposição aí para falar sobre esse tema então tão importante aí para a cadeia produtiva de alimentos. Exatamente, e quando a gente fala desse tipo de produto, a gente tem que falar da importância deles, né? Muitas vezes a sociedade não entende qual a importância dos defensivos para a nossa cadeia produtiva de alimentos. Então, os defensivos agrícolas, eles são, na verdade, substâncias, né, produtos químicos, físicos ou biológicos que são utilizados aí nas culturas agrícolas para controlar, então, alguns seres vivos que são considerados nocivos, né? Eles acabam atrapalhando a produção dos alimentos, das culturas, e então é feita essa aplicação dos defensivos agrícolas para que a gente tenha, então, a condição de fazer e produzir, né, os alimentos aí para a nossa alimentação. Continuar fazendo um panorama, porque eu sei, né, a gente até bateu um papo antes, e eu sei que tem também um profissional de química na fabricação desses defensivos agrícolas. Como isso torna o uso mais sustentável desses produtos? Então, os profissionais da química, eles entram principalmente na elaboração desse produto, nas pesquisas, no desenvolvimento desses defensivos agrícolas, que, como a gente falou, apesar de terem, né, uma certa toxicidade por sua natureza química, mas a gente precisa utilizar eles para poder chegar no nosso objetivo, que é ter a cultura dos alimentos, né? Então, quando eu tenho uma plantação lá de soja, milho, algodão, por exemplo, eu preciso fazer a utilização do defensivo agrícola para que, senão, as próprias ervas daninhas, né, as plantas daninhas vão estar dominando aquela plantação e a gente acaba não conseguindo chegar no objetivo. Então, os profissionais da química, eles entram em toda a parte aí de desenvolvimento, novas formulações, toda a parte de controle de qualidade dos produtos, né, fazendo as análises para ver a sua aplicação, qual é a dosagem que deve ser utilizada. Também a questão de identificação dos riscos, né, na rotulagem, para que quando o agricultor, né, a pessoa que for fazer a aplicação dele, faça de maneira correta, e toda a parte de segurança desse produto químico. Mas, como você mesmo colocou, a gente tem toda a questão da sustentabilidade, ou seja, apesar de ter um certo grau de toxicidade, a gente precisa utilizar. Mas aí tem que ser onde tem que ser feito o uso racional, né? O uso correto, seguindo toda a parte das orientações técnicas, inclusive do profissional da área agronômica, lá na hora da aplicação, e do profissional químico na hora da elaboração e da formulação do produto. Tá certo, agora focando aí no glifosato, qual a composição química e a principal utilização hoje? O que você traz para a gente de glifosato, que está trazendo essa polêmica aí, né? Foi até banido de alguns países da União Europeia. O glifosato, ele é um composto, a gente chama de organofosforado, né? Ele é um derivado, aí são ésteres, aminas, enfim, derivados de ácido de fósforo, e que na sua composição aí tem várias combinações de carbono, hidrogênio, oxigênio, enfim. Ele é um composto orgânico, né? Lipossolúvel, ou seja, pode ser diluído aí, e é de fácil degradação no meio ambiente, tá? Então, ele é um herbicida muito utilizado, né, nas lavouras aí. Então, a gente classifica, na classificação dos herbicidas, ele entra como sistêmico e não seletivo, ou seja, ele se transloca, né, se desloca através da parte dos tecidos da planta, e ele atinge aí vários tipos de plantas daninhas, né? E em função dessas características é que ele é utilizado, então, amplamente nas culturas agrícolas, só que é onde está, a gente não tem que fazer o uso desordenado dele, a gente tem que estar utilizando o glifosato, utilizando o seu potencial, sua qualificação técnica, mas sendo consciente aí da dosagem de aplicação e daí seguindo todas as orientações técnicas para a correta aplicação e para o correto manuseio. E, além disso, fora a questão específica dele, da composição química dele, talvez integrando ele com outros manejos de pragas, né? Então, você pode fazer isso através de outros controles biológicos e manejos integrados de pragas aí, para que a gente consiga, então, o sucesso da plantação. Perguntar a sua avaliação, né, sobre essas suspensões, a retirada desse produto no solo. Então, na sua avaliação, pode ser utilizado sim, né, com segurança, mas em quantidades indicadas, né?
para o uso desse produto. Exatamente, esse é o detalhe. Muita gente acha ainda que os produtos químicos são prejudiciais à sociedade, né? Mas, na verdade, a gente precisa, a química está presente no nosso dia a dia, nos mais diversos produtos. A água é um produto químico, né? Então, você precisa aí ter os conhecimentos específicos da área da química para fazer toda essa utilização correta. Então, como eu estava falando, muita gente acha ainda que os produtos químicos são prejudiciais à sociedade, mas na verdade é o profissional da química, é o uso correto da química, né, dos conhecimentos químicos, que faz com que a gente tenha aí água com qualidade, esgotos tratados, alimentos na nossa mesa e os próprios defensivos agrícolas aí que precisam ser aplicados. Acho que essa restrição que está sendo dada, eu acho que deve ser analisada de uma maneira mais ampla, né? Como eu coloquei, ele é um produto que é necessário para a agricultura, e deve ser utilizado com cautela, mas cumprindo seu papel, que é fazer o controle das pragas lá nas plantações, nas culturas agrícolas. Tá certo, Jonas. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Uma ótima noite para você. Obrigado, e o Conselho Federal de Química fica à disposição de vocês.